Olá, moçada, como vão vocês? Tudo jóia? Que beleza! Estamos aqui para poder fazer aquela reposição da aula que infelizmente não foi possível ministrar na segunda-feira. Eu tive problema de saúde, a coisa andou ficando meio esquisita. Graças a Deus comecei a melhorar. As dores ainda estão marcando presença, mas agora já é possível desempenhar as atividades. Tá? Então eu não vou dar continuidade àquele slide que a gente acompanhou na última aula, e essa matéria que será ministrada hoje não cai na aula de segunda-feira, que é a nossa prova. Tá? Então esse material que eu vou estar discutindo com vocês hoje não faz parte do conteúdo de prova. A prova se desenvolve do início do semestre até o ponto em que nós paramos nos slides a respeito da recuperação judicial de empresas. E hoje nós vamos falar a respeito da função do Comitê de Credores na recuperação judicial de empresas. Tema dos mais relevantes, que vai ajudar vocês a compreender um pouquinho mais como funciona a dinâmica da Lei 11.101/2005, também. Tá? Depois de assistirem a esse vídeo, aproveitem para dar uma lida no conteúdo que eu disponibilizei para vocês na pasta que vocês tiveram acesso a esse link, tá certo? Lá tem um artigo científico para complementar o conhecimento daquilo que nós vamos debater na nossa aula de hoje. Avise aos colegas, por favor, que esse conteúdo já se encontra disponível para vocês e o acesso é dos mais simples do mundo. Basta clicar no link aí na pasta conteúdo que redireciona vocês para o meu canal no YouTube. Ou então, você pode copiar o link e colar na sua barra de navegador que terá acesso a essa aula. Mande para o pessoal no grupo de WhatsApp da turma, nós possamos compartilhar juntos esse conhecimento. Vocês também são multiplicadores do saber, não é verdade? Então vamos lá. Lembrando que segunda-feira é a nossa prova. 10 questões de múltipla escolha, né? Portanto é uma prova fechada e essas questões fazem parte do conteúdo que nós abordamos do início do semestre até o ponto em que nós paramos na última aula sobre recuperação judicial. Esse conteúdo que nós vamos falar agora não cai na prova, não nessa prova. Cairá um pouco mais adiante na segunda etapa de avaliação, perfeito? Então vamos lá. A Lei de Recuperação e Falências, vocês já sabem, Lei 11.101/2005 e procedimentos falimentares. Eu estou aqui com a página aberta no Google porque eu quero que vocês aprendam a pesquisar a legislação. Muita gente não utiliza o Vademecum, simplesmente procura na internet a legislação. Qual é a melhor forma? Vai no Google, gente. Lei 11.101/2005. Dá o Enter. Vai aparecer uma série de possibilidades para vocês acessarem. Qual é a que eu acesso, professor? Olha, sempre que você fizer uma pesquisa de legislação, você vai acessar a que estiver disponível no site planalto.gov.br. Por quê? Porque é a mais atualizada. A atualização do Planalto é feita quase que em tempo real. Assim que se publica a lei com as alterações, ela já é disponibilizada aqui no site da Presidência da República, do Palácio do Planalto, beleza? E se vocês quiserem achar algum termo específico próximo ao navegador, qual que é o nosso assunto de hoje? Comitê de Credores. Vai na caixinha. Olha só, não precisou nem digitar tudo, né? Comitê de Credores. Você vê aqui que a seção 3 é toda dedicada, a seção 3 da Lei 11.101,
ao administrador judicial e ao comitê de credores. Aqui está tudo aquilo que é de competência de cada um desses grupos. O administrador, aquele que é designado pelo juiz, é o comitê de credores, aquele que é formado pela vontade dos credores. No artigo 27 e seguintes da Lei 11.101 é que você vai encontrar quais são as atribuições do comitê de credores. Especificidades constam da lei, então eu sugiro que vocês façam a leitura dos artigos, é muito importante isso. Nós de direito, os alunos não têm feito a consulta da legislação e eu lembro que no exame de ordem o que vem sendo cobrado é a legislação seca. Então, se você não tem contato com a lei, a tendência é ter muito mais dificuldade para conseguir resolver as questões que se apresentam. A sua vida vai ficar mais complicada, não tenha dúvida. A Lei 11.101/2005 disciplina a criação, a composição e como se dá a extinção do comitê de credores. E trata de diversos outros aspectos que são relacionados a quais são as atribuições competentes para o quê? Só para vocês terem uma ideia da importância, da relevância das atividades do comitê de credores, é deste órgão a competência para fiscalizar todos os personagens presentes na recuperação judicial. Dentre as figuras que o comitê fiscaliza estão o administrador judicial e a sociedade que se encontra em recuperação. É isso mesmo. Tratando inicialmente da instalação e composição do comitê de credores, por exemplo, a Lei 11.101/2005 disciplina que este órgão tão importante ao bom andamento da recuperação judicial será constituído por deliberação de quaisquer das classes de credores na Assembleia Geral. A Assembleia Geral, como nós já vimos nas aulas anteriores, ela é constituída por convocação do juiz e é a oportunidade que os credores têm de se manifestar quanto à composição do comitê e também quanto à aprovação ou rejeição do plano de recuperação. Trata-se, então, de um momento solene de extrema importância para a regularidade e para o bom desenvolvimento. Olha só, o caput do artigo 26 diz o seguinte: o comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte constituição: um representante que será indicado pelos credores trabalhistas e 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou algum privilégio especial, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe dos credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes também. Lembrando aí que quirografários são aqueles credores lá dignos de notinha, não é verdade? A dívida deles não tem qualquer garantia, vale tal qual um documento qualquer sem valor fiscal expedido e que tenha o aceite do empresário. Esses são os quirografários. Eis a composição prevista para o comitê. É muito importante que se observe nessa composição as restrições previstas no artigo 30. Vamos lá, vamos localizar o artigo 30 aqui na legislação. Quem é que não pode integrar o comitê de credores? Vamos lá? Não pode integrar o comitê de credores, assim como também não pode exercer funções de administrador judicial, aquela pessoa que nos últimos 5 anos
no exercício de recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Esclarece ainda o parágrafo 1º que também fica impedido de integrar o comitê pessoa que tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus controladores ou representantes legais, para as relações de amizade, sentimento de inimizade ou dependência. Segundo o parágrafo 2º, qualquer credor ou o Ministério Público vai poder requerer a substituição tanto do administrador que forem nomeados em desobediência com as regras aqui consignadas. Esse impedimento que atinge quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau é um mecanismo importante de controle, né, gente? Impede que laços de afetividade, laços de amizade, laços de parentesco interfiram na ação e na atuação do representante no comitê de credores. Uma informação muito importante a ser acrescida aqui é o fato de que o comitê de credores não é um órgão obrigatório. A constituição do comitê de credores é facultativo, ou seja, são os credores que definem. Em tese, o comitê de credores só vai precisar existir mesmo se a complexidade do processo e o volume da massa falida justificarem a sua constituição. Primeira coisa, o comitê de credores não é remunerado pela massa falida e nem pela empresa em recuperação. Trata-se de um órgão a serviço dos credores. Então, se eles tiverem interesse, é o próprio comitê quem remunera ou decide por uma atuação não remunerada. É muito trabalho a ser feito e normalmente tem-se dificuldade para a constituição desse comitê. A instauração desnecessária do comitê também, quando o processo é de menor complexidade, um procedimento mais simples, envolvendo menor valor econômico, imaginem só por que nesse caso a gente vai deixar para lá. Porque é mais burocracia. Se nós constituirmos o comitê nesses casos simples, nós vamos atrasar o andamento do processo de recuperação judicial e burocratizá-lo demais. Lembrando que se o comitê de credores não for constituído, as atribuições que a lei lhe confere serão executadas normalmente pelo administrador judicial ou pelo juiz competente. O administrador judicial será fiscalizado pelo juízo e pelos credores, que podem denunciar eventuais faltas ao juízo para que as devidas providências sejam tomadas. A principal função do comitê de credores é a fiscalização, seja em relação ao administrador judicial ou à sociedade em recuperação. O exercício da função de fiscal, que é exercida pelo credor, quando nós tivermos a constituição do comitê, ou seja, naqueles casos de maior volume econômico, de maior complexidade no processo, essa atuação como fiscal conta inclusive acesso às dependências das empresas em recuperação, acesso à escrituração, acesso aos documentos relacionados à empresa em recuperação, enfim, ela se dá de forma ampla, de maneira a assegurar que os interesses dos credores quanto ao procedimento de fiscalização seja efetivamente protegido, assegurado. O comitê de credores precisa apresentar ao juiz um relatório mensal das atividades da empresa recursos do comitê. O comitê, enquanto instituição, vão apontar a existência de eventuais falhas e irregularidades
especialmente no que diz respeito ao cumprimento do plano de recuperação. Esse dever que é atribuído por lei é de suma importância, não apenas para que se apresente ao magistrado e aos credores todas as ações que possam gerar o fracasso do processo de recuperação, mas também para livrar os membros do comitê de credores de uma eventual responsabilização pelo mau desempenho das suas funções. O que acontece é que, uma vez culpados por prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores, com certeza os membros do comitê serão responsabilizados. Está aí mais um dos motivos pelo qual a turma não gosta, e o poder também, o que significa que o equilíbrio depende da perfeita observância das diretrizes em lei instituídas, e que eventual descaso ou abuso em relação a esse poder, haverão punições para os integrantes do comitê. Outra importante atribuição do comitê de credores é a de que até o encerramento da recuperação judicial, eles podem requerer a exclusão, a outra classificação ou a retirada de qualquer crédito nos casos de descoberta de dolo, falsidade, simulação, fraude, erro, ou ainda documentos que eventualmente tenham sido ignorados na época do julgamento dos créditos ou da inclusão no quadro geral de credores. Lembrando que, caso membros do comitê usem desse poder de requerer a exclusão, outra classificação ou a retirada de qualquer crédito dos autos e, porventura, estejam equivocados, sendo esse equívoco motivado por culpa ou dolo, eles poderão ser responsabilizados pelo descumprimento dos seus deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou de terceiros. Cabe também ao comitê ajustar e aprovar os honorários de advogados que eventualmente sejam contratados para representar a massa falida em juízo. O comitê de credores vai se pronunciar quanto à venda, quanto à oneração de bens, quanto à oneração de direitos que integram ao ativo permanente do devedor, após a distribuição do pedido de recuperação judicial. Enfim, trata-se de instituição das mais relevantes nos casos em que a complexidade do processo e o volume econômico envolvido justifique a sua constituição. É muito importante a gente frisar que as decisões do comitê, como órgão colegiado que são sempre tomadas pela maioria dos membros, tendo direito a voto um único representante de cada classe, ou seja, vota apenas o titular. As decisões serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, e ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e também do devedor. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, aí o caso será resolvido pelo administrador judicial ou, predominando incompatibilidade do administrador no caso concreto, a resolução caberá ao juiz. Para fins de responsabilização, fica excluída a responsabilidade de membro do comitê que for voto vencido em determinada deliberação contrária à lei ou prejudicial ao sucesso da recuperação, bem como ao interesse dos credores, desde que esse seu voto vencido seja registrado em ata, o que confirmará a sua discordância em relação à decisão tomada pela maioria dos membros. Em relação às despesas geradas com a instalação do comitê, os membros podem ser remunerados ou não. O que definirá a remuneração ou não dos membros do comitê é a Assembleia de Credores,
Lembrando, uma vez mais, que os custos de remuneração da Assembleia, os custos de remuneração com o Comitê de Credores, uma vez aprovada a sua constituição em Assembleia, não serão de responsabilidade do devedor. Será o próprio grupo de credores responsável pela remuneração dos seus representantes. Tratando da dissolução do comitê, ou seja, do seu fim, ele será desconstituído por determinação judicial, uma vez decretado por sentença, após cumpridas as obrigações vencidas até 2 anos depois da concessão do plano de recuperação judicial ou do encerramento da recuperação judicial. Conforme nós observamos aqui nessa explanação, o Comitê de Credores é extremamente importante se nós estivermos fazendo uma análise crítica das atribuições que a Lei 11.101/2005 lhe confere, mas a sua Constituição deve ser priorizada apenas quando nós estivermos diante de casos de alta complexidade no processo de recuperação judicial e quando esse processo envolva um valor econômico significativo. Insistir na constituição do Comitê de Credores diante de casos de pequeno valor econômico, de pouca complexidade, casos mais simples, é simplesmente brindar a burocracia e atrapalhar a eficiência e a celeridade do processo. Tá bom? Isso é o que nós tínhamos para falar a respeito do Comitê de Credores. Se ficou alguma dúvida após assistir essa aula, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, vocês já têm o número, ou podem estar enviando seus questionamentos por intermédio do e-mail, tá? francois.ramos@rocketmail.com. Vocês também já têm esse e-mail. Qualquer coisa, só entrar em contato com o professor, que eu tenho o maior prazer em esclarecer as dúvidas que porventura surgirem. Para a gente finalizar essa aula de reposição hoje, gostaria de chamar a atenção de vocês uma vez mais para o fato de que segunda-feira teremos prova. Nossa prova terá 10 questões de múltipla escolha, portanto é uma prova fechada. Você terá 1h40 para resolver as questões e a média será constituída da forma como vocês já estão habituados. O trabalho que nós fizemos valeu 15 pontos, agora a prova vale 30 pontos e a somatória do resultado de vocês em ambos os exercícios avaliativos constituirá a nota de primeira etapa de avaliação. Em relação à matéria que nós vimos hoje, lembro que não cairá nesta prova. Na prova de primeira etapa, cai somente a matéria que nós vimos até o slide da aula anterior. Se eu não me engano, está na folha 11 ou 12 do slide, onde nós paramos. Então, do primeiro dia de aula até a nossa penúltima aula. Hoje é a última. Então, foi até a penúltima que antecedeu a prova, tá certo? Tenho certeza que todos vocês vão se sair muito bem. Peço perdão uma vez mais por não ter sido possível estar com vocês na segunda-feira, mas segunda agora eu ainda entro na aula para a gente fazer aquele bate-bola como fez no dia do trabalho e evitar que possa acontecer algum problema em relação ao acesso de vocês à prova. Tá? Vou fazer o teste junto com vocês. Qualquer problema de acesso, vocês me passam lá pelo portal no comecinho da aula para a gente solucionar e ninguém ter problemas com a avaliação. Ok?
Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho das mensagens que eu recebi estimando melhoras e fiquem todos na santa paz de Deus. Nos encontramos na aula amanhã segunda-feira, para que vocês possam fazer o exercício, tá joia? Não se esqueçam de consultar e fazer a leitura deixa eu subir aqui que o vídeo está sumindo no cronômetro e eu preciso do cronômetro para dimensionar o nosso tempo. Não se esqueçam de acessar na pasta conteúdo o link do artigo sobre Comitê de Credores para fazer o enriquecimento do conteúdo da aula que nós tivemos hoje. A exemplo do conteúdo que foi abordado aqui de maneira oral, o conteúdo lá do artigo científico também pode ser objeto de questionamento. Então, qualquer dúvida em relação à aula de hoje ou ao conteúdo do artigo científico que complementa esta aula, façam contato aqui com o professor para que a gente possa solucionar eventuais dúvidas, tá joia? Grande abraço a todos, agora sim, fiquem na santa paz de Deus e até a prova, se Deus quiser.